ela se apoderou desses conhecimentos mágicos, místicos, elementares, xamânicos, e ela pegou tudo e concentrou em conhecimentos ocultos ali, né? Quantas e quantas pessoas não gostariam de ter acesso à biblioteca do Vaticano, né? Mas eles foram apagando esses conhecimentos, e esses conhecimentos hoje estão na mão de poucas pessoas, tá? E são conhecimentos milenares. Antigamente era muito difícil você ter acesso a um livro, era muito difícil você ter acesso a uma informação, um aprendizado, muitas vezes passava de boca a boca, né? Então, como que se ocultava o conhecimento antigamente? O conhecimento antigamente era ocultado escondendo os livros, matando as bruxas, matando as pessoas que pensavam diferente, né? O cara falava assim: não, a terra não é redonda, o sol não sei o que lá, mata, né? Qualquer pessoa, a gente tinha que seguir um conhecimento específico, né? Na época da Inquisição aí, e muitos outros povos tiveram seus ensinamentos perdidos, né? Hoje em dia nós temos acesso a todo o conhecimento da humanidade, praticamente, só botando a mão no bolso e pegando o celular. Mas hoje eles trabalharam de forma diferente, eles estimularam que nós ficássemos cada vez mais ignorantes, bestializados, rolando stories ali de Instagram, escutando funk, vendo novela, se perdendo em conhecimentos chulos, vendo Big Brother, vendo não sei o quê. E aí a gente parou de ter o conhecimento, e o conhecimento está na mão de novo de poucas pessoas. Ele tem acesso a todos, mas são poucos que utilizam isso, né? Então só percebam que só mudou a forma de agir. Mas, e aqui, depois eu vou disponibilizar esse PDF para vocês. Tem nomes de ervas, por exemplo, para defumação, vai falar dos atributos de cada uma, né? Por exemplo, mirra, utilizada em rituais de proteção e elevação espiritual. Arruda, propriedade de proteção, afastamento de energias negativas. E se você ficar o dia inteirinho falando aqui dos atributos de ervas, eu não vou conseguir falar todas as ervas do mundo, são infinitas. E aí quando você fala de ervas, imagine que existem os fungos também, né? Que entram também em enteógenos, o pessoal consome os cogumelos mágicos, né? Então percebam que a criação ela é infinita e perfeita, né? Tem infinitas formas. Ó, a mãe Regina lá, ela tá aqui, tá ali também. Ervas de banho. Então, quando você faz um banho de ervas, você também está trazendo energias vegetais, energias elementais para um banho. Aí você vai e banha aquele banho ali, e você está fazendo uma limpeza no seu campo energético, você está fazendo alguma magia acontecer, né? Tem ervas de banho aqui, algumas citações, eu vou disponibilizar para vocês depois. Tabaco, nós falamos sobre isso, né? A concentração dos 5 elementos, né? Limpeza espiritual, proteção, conexão com o mundo espiritual, analgésico, anti-inflamatório, antisséptico, tá? Quando aqui na sala da saúde a gente usa o álcool, por exemplo, muitas vezes a gente está usando essa função antisséptica. Nos hospitais é utilizado como antisséptico, né? O tabaco tem funções antissépticas. Antigamente, o Jackson deve ser dessa época, você podia fumar até dentro do hospital, era até bonito, né? Quem fumava era uma questão de higiene, né? O cara está fumando um albur ali, ele está limpinho, né? Igual usar desodorante, né? Ó, trata picadas de cobra, ó, tabaco tem propriedade de curar uma picada de cobra. O álcool antisséptico, desinfetante, conservante, para extrair compostos de tinturas, né? Solvente, analgésico, relaxante muscular, estimulador de apetite. Quem aí que nunca tomou aquele biotônico Fontoura quando era criança, né? Então olha quantas propriedades, capacidades mágicas ali num álcool, né? Xaropes, tratar resfriado, ansiolítico é para quem tem ansiedade, né? Compressa de álcool. Quem já viu, está com uma febre absurda, faz uma compressa de álcool, passa a febre, né? No hospital eles fazem isso, as enfermeiras fazem. Sudorífico, isso aí é para suar, para transpirar. Eles usam o álcool para você suar, né? É igual o cara que está de ressaca ali, tomou todas. O Diego já passou muito por isso aí, né? O cara toma todas
acorda de ressaca, vai jogar um futebolzinho ali para dar uma suada e passar aquela, né? Parece que o suor leva, né? Então, são muitas atribuições, né, para esses elementos. E o que o homem branco fez? Pegou a magia do álcool, todas aquelas propriedades que os xamãs utilizavam, né, os pajés utilizavam do álcool, e transformaram numa latinha de cerveja, numa garrafa de pinga. Para quê? Para imbecilizar as pessoas, para viciar, para destruir o próprio organismo, né? Quantas pessoas boas a gente não vê se perder no vício, né? Na destruição por causa das drogas, como que fala ali, a pessoa tem o fígado ali, vai destruindo, é o cirrose, né? Simplesmente pegou uma coisa mágica divina e transformou ela numa coisa maculada, maculou algo divino e sagrado, tá? E aí isso acontece de todos os momentos. Tem pessoas, eu falei sobre ayahuasca, por exemplo. A ayahuasca é uma forma sagrada, divina, que os xamãs, os povos utilizam aquela bebida, um enteógeno, né? Mas tem pessoas que usam por vício. Hoje em dia tem pessoas que compram a garrafa daquilo ali e bebem como um viciado. Existe divindade, espiritualidade naquilo? Não, né? Então tudo tem a sua dosagem. A diferença do antídoto e do veneno é só a dosagem, tá? E já está acabando aqui, ó. Aqui é só, acho que esse aqui é o final. É o aqui, ó. Eu estava falando sobre isso já, né? Profanação do sagrado, que a gente estava falando, que é o último slide. E só a termo de curiosidade, porque esse aqui é um tema que traz muita falação sobre a Umbanda, a questão das bebidas alcoólicas. Talvez seja um dos temas mais polêmicos. As pessoas falam assim: os espíritos que trabalham na Umbanda é tudo obsessor, viciado em bebida alcoólica, viciado em fumo, em cigarro. Por isso que os médicos bebendo e fumando, porque tá cheio de obsessor em volta. E até os espíritas falam isso, né? Não é só o evangélico que tem preconceito, não. Todo mundo fala, mas eles não sabem por quê. Porque a Umbanda é fácil de se praticar, mas é difícil de se compreender, tá bem? Então, quando eu falo que tem entidades que utilizam da cachaça, a cachaça tem uma concentração alcoólica de 38 a 48%. Então aquela concentração específica da bebida é utilizada por determinadas linhas de trabalho. Então Exus, baianos, boiadeiros, né, pretos velhos, muitas vezes utilizam a cachaça, mas eles não usam a cerveja, mas não usam vinho, mas não usam outra bebida, mas tem outras linhas que usam. Ixi, Maria. Não, mas já tá. Aqui, ó. Tá, é o último slide. Aqui, ó. Aqui, ó. O rum, por exemplo, que os marinheiros utilizam, tem uma concentração. Por isso que a gente fala às vezes assim: não tem rum, usa uma vodka, usa uma cachaça, porque a concentração alcoólica é parecida, tá? A espiritualidade não faz distinção se você está tomando um Chandon de um sangue de boi lá. Não sei, não faz diferença se é uma bebida de R$5 ou de R$100 ou de R$1.000. A diferença é o teor alcoólico. Então, por exemplo, tem entidades que usam vinho branco, tem 10%, tem 13%. Tem umas que usam cidra, tem 4, 8%. A cerveja, os caboclos usam muito a energia da cerveja. A cerveja branca, a cerveja preta tem 4, 5, 6% de teor alcoólico. Mas é porque um caboclo é mais fraco que um Exu, ou um Exu é mais forte que um caboclo? Não, é porque cada um está fazendo uma coisa diferente. Então, o mesmo álcool que em uma dosagem me ajuda lá no biotônico Fontoura, se eu colocar ele altamente concentrado, ele faz andar um carro, né? Então a gente tem que se atentar a esses teores alcoólicos, beleza? E no mais é isso, pessoal. Eu acredito que já encerrou. Se não encerrou, aqui, ó, isso eu falei também, né? Eles deturpam falando que o consumo, né, dentro da espiritualidade é por conta dos obsessores. Mas não é aqui dentro de um templo religioso que o uso da bebida alcoólica é utilizado por obsessores.
mas é utilizado num boteco, num bar, numa balada. Então as pessoas que estão consumindo aquelas bebidas ali ao bel prazer, sem destinação específica, eles estão sujeitos a esses espíritos. E muitas vezes até aqui dentro da Umbanda, a energia dessas bebidas é utilizada para alimentar esses obsessores também. Sabia por quê? Porque muitos deles precisam dessa energia para acabar encontrando a sanidade, a paz, e de alguma forma a espiritualidade vai dando pequenas dosagens, né? Negociando ali de pouquinho em pouquinho, e vai ganhando aquele espírito obsessor ali, negociando com essas energias que estão aqui dentro, tá? Então é usado como moeda de troca também no plano espiritual, tá? Mas com objetivos maiores. Da mesma forma que às vezes pode acontecer um acidente com você e você tem uma perna amputada, e você fala, nossa, Deus não me ama, Deus me odeia. Mas o mal que ele fez com aquilo talvez tenha um sentido muito bom para depois, né? Vai saber os desígnios de Deus. Talvez por causa daquilo você deixa de fazer alguma coisa que te levaria à morte, e aí através daquela amputação você passa a ter mais momentos com seus filhos, passa a estudar um pouco mais, se torna um professor, não sei. Deus atua de formas misteriosas, tá? E finalizou? Uso espiritual dos alimentos. Quando a gente faz uma oferenda, né? Quem aí que nunca ouviu falar assim, esses macumbeiros ficam botando oferenda aqui na encruzilhada, fica botando essas frutas aqui, a gente está oferecendo energias vegetais para que a espiritualidade utilize daquelas energias ao nosso favor, tá? Sempre pelo bem, pessoal. Não vamos fazer nada pelo mal. A gente sabe que o mal existe, mas a gente não faz o mal na Umbanda. Se faz o mal, não é Umbanda. Isso aí eu sempre falo para vocês, né? Todo mundo aqui é capaz de pegar uma pistola e dar um tiro em alguém aqui, mas a gente não faz porque a gente sabe que isso é errado, né? Então a gente sabe dos nossos poderes. Eu sei da força do sangue, mas você acha que eu tenho coragem de matar um bichinho ali para fazer um mal para alguém? Pelo contrário, aí a gente usa a energia vegetal para substituir a energia animal. Aí você vem numa quebra de demanda, a gente pede, traz uma garrafa de uísque, uma garrafa de champanhe e tal. Está usando energia vegetal para substituir a energia animal que foi usada no sacrifício, que muitas pessoas fazem coisas feias e malvadas aí, para trazer o amor de volta, para fazer o mal a alguém, para fazer um brochamento, para fazer uma morte, com sacrifícios de bichinhos, coitados deles, né? Não tem culpa de nada, estão sendo sacrificados ali para utilizar a energia do sangue. Aí a gente vai quebrar e a gente vai fazer na mesma moeda, vai pagar na mesma moeda? Não, a gente paga com outra moeda. A gente utiliza de elementos mais sublimes, elementos mais justos e éticos, né, para chegar no mesmo objetivo. Não existe só uma forma de subir a montanha. Eu posso ir de helicóptero, eu posso ir escalando, eu posso abrir um buraco lá e sair lá em cima, não sei, tá? E acho que acabou, pessoal. Aí, o uso espiritual dos socorristas, né? Eu falei disso aqui para vocês. Imagina um mentor, um guia, chega lá e se depara com um espírito numa situação de podridão, assim, lá nos reinos do lodo, né? Lá nos reinos da guardiã do lodo, ele se depara com um espírito em putrefação, assim, né? E aí talvez ele utiliza do álcool, por exemplo, né? Um espírito de luz, é um guardião de luz, chegou lá e ele utiliza da energia do álcool ali, que foi utilizada em uma oferenda, ou que o médium está utilizando ali, se utilizando aquela energia para amparar esse espírito de muitas formas. O álcool não tem propriedades antissépticas, não tem propriedades energéticas, não é um condensador de elementos, de energias elementais. Pode ser que seja um espírito de um viciado em álcool e ele utiliza aquilo ali para tentar mediar e consertar uma situação. Então, Deus é infinito, pessoal. Não se deixem perder no preconceito, na segregação.
vamos fazer diferente, né? Beleza? Então muito obrigado a todos. A mãe Regina provavelmente vai dar uma palavrinha para vocês. Você quer que fale do desenvolvimento?